nome é Luiz Fernando Barreto, eu sou diretor-geral da Stasa desde 2015. Estamos hoje aqui com mais um episódio do nosso StasaCast. Importante falar que o StasaCast é um espaço que a gente vai falar com temas ligados à administração de condomínios e imóveis, mas o mais importante, sempre de uma forma simples, prática e direta, né? E hoje estamos aqui com um tema que aconteceu uma mudança inesperada nas últimas semanas, que é sobre a cobrança de água, né? Então, como é cobrança de água, a gente está aqui com o Rafael Luz, advogado da RG Luz, nosso parceiro aqui na Stasa já há uns bons anos e que sabe tudo sobre o tema, que vai esclarecer todas as dúvidas aí sobre essa questão da água, né? E deixo claro para vocês, esse programa está sendo gravado, a gente vai estar sempre nos canais da Stasa no YouTube e o canal da Stasa também no Spotify. E se você tiver algum comentário, dúvida, quer fazer uma questão, quero procurar alguém, tem o nosso e-mail, stasacast@gmail.com, ou mesmo nas todas as redes sociais da Stasa, é só mandar uma mensagem que a gente rapidamente responde. Então vamos lá, Rafael, conta aí pra gente sua experiência, o que você fez sobre a sua carreira aí no meio jurídico. Bom, primeiro agradecer o convite da Stasa, parabenizar aí todo o staff aí do marketing, né? Tenho acompanhado os podcasts e é um prazer, uma honra, né, ser parceiro de vocês há tantos anos. É para mim uma alegria e satisfação e participar aí desse projeto da Stasa, que é o podcast. Bom, eu já sou advogado há 10 anos, nos últimos 8 anos tenho me dedicado na advocacia imobiliária, né, voltada para condomínios, sempre com enfoque em buscar ajudar os síndicos, né, nas soluções, né, e vi realmente nesse mercado grandes oportunidades, né, de trabalhar várias áreas do direito, né, que não só voltadas para a área imobiliária, né. Acho que o envolvimento, a atuação do síndico, né, do condomínio, ela circunda outras áreas do direito, a área civil, a área do direito de família, então realmente é um campo de bastante oportunidade. É um prazer estar com vocês. Não, legal. Então, pessoal, a gente falou nosso tema hoje, água, né? Então, a gente está falando água, cobrança de água. Eu acho que tem aqui 3 temas que é super importante a gente explicar antes, para depois a gente vai começar a falar os termos automaticamente, para as pessoas entenderem. Vamos lá, o primeiro conceito para a gente explicar é qual a diferença de um condomínio residencial, comercial e misto. Então, vamos lá, condomínio residencial são onde as pessoas moram. Então, todos os apartamentos são de uso residencial. As pessoas moram, então tem um consumo de água mais elevado. Por quê? Porque você toma banho. O tomar banho é o momento que se gasta mais água. Então, residencial, moradia. Comercial, nós estamos falando dos prédios onde se tem as atividades econômicas. Então, pode ter escritório, grandes lajes corporativas ou até lojas. Um shopping center deixa de ser um edifício comercial. Ali, a gente tem muitas unidades, muitas vezes pequenas, e o consumo de água por unidade não é tão alto. Por quê? Porque a gente não tem tomar banho. As pessoas usam simplesmente um banheiro para lavar a mão, alguma coisa assim. E o misto é um pouco de cada um. A gente tem alguns condomínios na cidade onde você tem lojas embaixo e residências em cima, ou mesmo prédios onde algumas salas são comerciais e algumas pessoas moram na sala ao lado, os famosos prédios mistos, muito comum no centro, em Copacabana, ou mesmo na região do Flamengo, tem vários prédios assim. Então esse conceito é super importante. Um outro conceito importante sobre água é a gente entender o fluxo da água até a água chega na nossa torneira. A gente muitas vezes abre lá a torneira e não sabe como é que essa água chegou aqui. E o processo começa na captação da água. Então a captação tem as fontes de água que vem dos rios, que normalmente é represado. Então essa captação hoje no rio, estamos falando de rio, segue sendo feita pela SEDAI, muito volume vem do famoso Guandu. Então lá é feita a captação. Essa água é captada, tratada pela SEDAI e é enviada para as distribuidoras. Como o nome já diz, as distribuidoras levam essa água captada em grande volume individualmente para cada uma das residências. Então a diferença de captação e distribuição de água, né? O terceiro conceito super importante que a gente vai mostrar aqui é sobre os diferentes modelos de cobrança. Existem 2 modelos. O primeiro modelo, que é o mais lógico e intuitivo, gastei 1 metro cúbico, pago 1 metro cúbico.
gastei 5 metros cúbicos, pago 5 metros cúbicos, gastei 100 metros cúbicos, os grandes consumidores, pago 100 metros cúbicos, o modelo pelo volume. E o terceiro e o segundo modelo que tem é o volume mínimo, que é o que a SEDAI adotou por muito tempo, o doutor Rafael já vai explicar, que é, independente de quanto você consumia, ela cobrava um valor mínimo de 15 metros cúbicos para cada residência, ou seja, a residência gastava 10 metros cúbicos, pagava 15. A loja pagava 2 metros cúbicos, pagava 15. Não, desculpa, a loja pagava 2 metros cúbicos, pagava 20. 20. Porque a gente tem 15 metros cúbicos mínimo para residência, 20 metros cúbicos mínimo para comercial. Então essa é a cobrança pelo mínimo, não importa quanto você gaste, você paga esse mínimo, daí para cima. Gastou mais do que isso, paga o que consumiu, né? Então esses são os dois modelos importantes para a gente falar. Então, Rafael, passando agora a bola para quem está por dentro das leis de tudo. Qual é a história da cobrança da SEDAI no Rio? Como foi antigamente, década de 80, 90, as primeiras contestações disso? Bom, acho que você já falou bastante coisa contextualizando, né? Foi muito importante. E agora a gente vai trazer um pouco para a questão legislativa e jurídica, né? Que é o que causa grande dor de cabeça. Eu vou trazer um marco temporal que é o ano de 2010. Eu acho que o ano de 2010 ele é decisivo, inicialmente, quando o STJ ele fixa uma tese super importante e até benéfica para os consumidores, né? Pegando um gancho daquilo que você falou, o que em 2010 foi decidido lá pelo tema, né, 414 do STJ? Bom, pela lógica, um condomínio que possui um único hidrômetro e tem, por exemplo, 10 unidades, né, 10 apartamentos, que eles chamam 10 economias, né, a concessionária não poderia fazer a cobrança desse consumo mínimo. Então, seriam 15 metros cúbicos multiplicados por 10 apartamentos, você teria um total de 150 metros cúbicos, independente do consumo real. Vamos imaginar que nesse condomínio tem, de fato, um consumo de 100 metros cúbicos. Então, não faria lógica a concessionária te cobrar 150 metros cúbicos e ainda replicar isso na tarifação de esgoto. Que aqui existe essa atenuante, né? Você tem a cobrança de água e, proporcionalmente, na mesma cobrança do valor da água, você paga o esgoto. Que normalmente igual, é dobrar o valor. É dobrar o valor. Então, você dobra o valor da conta. Em 2010, chega esse entendimento super relevante, né, que há esse impeditivo, né, uma ilegalidade pelo judiciário para as concessionárias. Eu acho que desde então, mesmo com essa decisão, né, as concessionárias aqui no Rio, a SEDAI, ela não respeitava. Mesmo assim, ela continuava fazendo as cobranças, contrariando o entendimento do STJ. Então, muitos condomínios que tinham apenas um hidrômetro tinham que buscar, bater a porta do judiciário para realmente buscar ali, cessar aquela metodologia que afrontava esse entendimento do STJ, né, por meio de liminar, por meio de decisões. Né? E realmente aqui no Rio de Janeiro tinha até uma súmula nesse sentido, né? Proibida a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades. Enfim, era meio que pacificado, era pacífico esse tipo de procedimento, mas mesmo assim as concessionárias acabam que faziam essa cobrança. Né? Então, acho que esse é um marco importante. E aí agora, 2024, 14 anos depois, a gente teve uma mudança total de entendimento. Não sei se você queria Não, mas um ponto, até para colocar essa mudança de entendimento, contextualizar um pouco mais. Quando saiu em 2010, muitas empresas, aliás, muitos condomínios já tinham entrado na justiça e muitos mais entraram depois de 2010. Lógico, a gente sabe que a nossa justiça, você tem que, assim, um processo cai numa vara, outro cai noutra vara, um anda mais rápido, outro anda mais devagar, e também os pedidos foram diferentes. Teve gente que pediu para ganhar a causa, teve gente que pediu uma liminar antecipada, outros não. Mas a gente, na Estado, a gente procurou identificar quais os condomínios, né, que tinham esse problema e fomos conversar com os síndicos para ver se eles tinham interesse na causa e muitos entraram. Então a gente teve condomínio que ganhou a causa, recebeu o mérito, ou seja, não só começou a pagar menos, como recebeu um ganho retroativo, recebeu um dinheiro até bem relevante para eles. A gente teve condomínio que ganhou a liminar, ainda estava esperando a causa, não saiu. Teve condomínio que não saiu nem a liminar, teve um pouco de tudo. Sim. Mas tinha bastante condomínio andando, né? Então isso é um fato que estava acontecendo, né? Exatamente. E aí, o Rafael falou agora sobre 2024, a mudança, né? Eu acho que, mas antes disso, é importante falar. Toda a captação de água e a distribuição no Rio era feita pela SEDAI, uma empresa
pública estadual. A SEDAI foi privatizada no leilão, né? No leilão, no começo, lá para 2020, 2021, que ela foi privatizada, e foi privatizado o seguinte modelo: a captação continuou com a SEDAI, e a parte de distribuição foi dividida em 4 blocos. Exato. E cada empresa poderia comprar um bloco, alguma comprou mais de um bloco e tal. Não vou nem entrar nesse tema aqui, mas cada uma mandou um bloco. E quando essas empresas assumiram, elas assumiram o negócio da SEDAI de distribuição. Sim. E tinham alguns processos andando, algumas liminares ganhas, algumas contas reduzidas, outras não. Qual foi a postura das empresas? O que aconteceu no primeiro momento? Nessa transição, né, de saída da SEDAI do fornecimento, abastecimento, né, dos consumidores para a chegada das diversas empresas, Águas do Rio, Águas de Niterói, enfim, diversas outras, a Iguá também, né? Elas, num primeiro momento, disseram: bom, eu sou uma nova empresa, o que valia para a SEDAI não vale para mim. Então, tiveram essa postura, né? Até mesmo nos processos. Bom, se você movia uma ação contra a SEDAI, um CNPJ-X, você não pode querer que tudo que estava valendo, vigorando decisões em face desse CNPJ tenha validade para mim, né? Mas a gente identificou que o judiciário verificou que, na verdade, até o leilão, né, o contrato que foi assinado, previa a sucessão, né, da continuidade dessas responsabilidades. Levava o ônus e o bônus. O ônus e o bônus, né? Então, existia até uma cláusula prevendo essa questão. Mas, no primeiro momento, a gente viu, né, em 2021, como o Luiz mencionou, um aumento muito grande, né? De contas, do valor das contas. Né? Dobraram, triplicaram, né? O ponto cerne, que é a cobrança do tarifa mínima pelo número de economias, bombou, né? Acabou aparecendo vários casos similares e também discrepâncias, né? O condomínio vinha pagando um determinado valor, daqui a pouco saltava o consumo injustificadamente, né? Então, você vinha pagando 10 mil, daqui a pouco você vinha 40 mil reais. Da onde isso? Né? Como é que aumentaram os números de economia, né? Aumentou a quantidade de pessoas, fica meio sem justificativa essa questão. Né? Então, muitos condomínios moveram ação contra a concessionária Águas do Rio para questionar caso a caso, né? E obtiveram, como o Luiz mencionou, liminar para poder cessar qualquer arbitrariedade, né, ilegalidade dessa cobrança, principalmente com base nessa tese que vigorava desde 2010. Repito, era pacificado esse entendimento até 2010 e a gente teve agora, em 2024, uma reviravolta. Né? A gente acredita, né, pela minha mera opinião, que como houve essa substituição da SEDAI pelas empresas, né, virou um negócio até particular, digamos assim, há de fato aí um interesse nessa mudança do entendimento para realmente movimentar maiores ganhos dessas empresas que exploram esse serviço. Né? Não, é aquele negócio, né? A receita das empresas é previsível, né? Ou seja, ela tem aquele volume versus a tarifa, e a tarifa vai ser reajustada por um indicador, ela não tem de onde aumentar muito. Para aumentar a receita dela, vai ter que melhorar a malha de distribuição, chegar em mais residências e mais residências pagarem. Isso foi um artifício até para conseguir mais, aí a justiça que deveria entrar no mérito. Mas o importante é o seguinte: esse processo de contestação, que era que eu quero continuar cobrando pelo mínimo, a cidade já fazia. Sim. E era um processo que já vinha correndo. Aí o Rafael vai até explicar depois, primeira, segunda instância, STJ, não é minha especialidade, já vinha correndo. E com a chegada das concessionárias, novas brigas, novas discussões, novos aumentos, isso se intensificou, eu acho que até acelerou, até chegar agora na decisão final do último órgão, que é uma decisão tomada e é para seguir, não tem mais recurso, alguma coisa assim, não é isso? Não, exatamente. Eu acho que o que a gente chama juridicamente é que houve uma afetação de todos os processos que discutiam essa matéria, né, seja em primeira instância ou até segunda instância. O STJ, que é a última instância para discutir essa questão civil, afetou. E o que é afetar? Na verdade, olha, paralisa tudo, que o que eu vou decidir aqui vai repercutir em todos os outros processos. Então, não tem necessidade da gente avançar com os demais. Então, vamos discutir a matéria, o que a gente decidir aqui, os efeitos serão realmente válidos para todos os demais. Então foi isso que e acabou acontecendo. E o STF decidiu? Essa é a grande pergunta. A STJ decidiu. STJ decidiu, muito recentemente, né, isso que eu falei, para surpresa, né, de todos nós, né, que atuamos para o condomínio, que, né, pensamos sempre no lado do consumidor,
uma decisão que contraria aquilo que desde 2010 vigorava, ou seja, que a concessionária não pode, ela estaria impedida de fazer a cobrança por estimativa versus o número de unidades, né, desprezando o consumo real. Então, se eu consumir 100 metros cúbicos, eu pagaria 100 metros cúbicos. Essa era a lógica. Então, eles defenderam lá, na tese deles, de que era necessário se criar uma tarifa de franquia. Né? Mesmo que você não faça o consumo na sua casa de algum metro cúbico de água, a concessionária tem todo um custo para levar, para disponibilizar aquele serviço. Então você tem que ter uma tarifa de franquia. Muito o que acontece também com a energia. Mesmo que você não tenha um consumo de energia dentro da sua casa, as luzes todas apagadas lá do seu imóvel, sua casa de campo, enfim, qualquer local, você paga uma tarifa mínima. Então esse conceito também prevaleceu para as concessionárias. Mas aí a gente entra na problemática dos condomínios. Bom, o condomínio tem apenas um hidrômetro e 30, 40, 50 apartamentos, que são economias. Né? Então, despreza-se totalmente o consumo e inicia-se, pelo entendimento novo do STJ, a cobrança pela tarifa mínima 15 metros cúbicos multiplicado pelo número de unidades. Então, você vai ter condomínios de 20, 30 apartamentos, 100 apartamentos, vamos imaginar, que vai pagar 1.500 metros cúbicos de consumo. Na verdade, está consumindo 700 metros cúbicos. Olha o salto que vai dar nas contas. Né? Então, muitos condomínios vão ter um impacto muito grande no aumento de contas e a gente não vai ter mecanismos jurídicos, por força dessa decisão do STJ, de brigar contra as concessionárias, o que já se vinha fazendo contra a SEDAI, contra a Águas do Rio, né? Enquanto esse entendimento vigorava. Então foi péssimo sob o ponto de vista de aumento da conta e a gente não conseguia apresentar nenhuma solução para o síndico que nos procura. Rafael, minha conta saltou de 10 mil para 40 mil. Né? Aí a gente vai entender a cobrança pelo mínimo multiplicado pelo número de apartamentos. Realmente a gente não tem muito mecanismo jurídico. A gente acredita que somente uma mudança legislativa, Luiz, pode tentar reverter isso. Né? Acredito muito frágil a questão de um recurso para o STF, porque eu não vejo ali nenhuma questão constitucional. São as mesmas pessoas que vão olhar. Também o STF, você fala assim, constitucional, né? É uma questão mais constitucional, Entendi. Então não caberia. Então acho que realmente vai ter pouca possibilidade de reforma, ainda que ela não esteja consolidada 100%. Eu acho que daqui para frente vai realmente vigorar isso, prejudicando os condomínios, né, por conta dessa questão. E aí eu volto a até mencionar um ponto que a gente conversa, que isso desestimula, né, Luiz, até a preservação do consumo descontrolado. Né? As pessoas sabem que vão pagar uma tarifa mínima. Vamos usar. Quais são as campanhas que você pode adotar no condomínio para realmente economizar? Né? A gente busca tanto o meio ambiente, as preservações, né? O consumo consciente, que é tão falado, e a gente tem uma decisão da justiça que vai totalmente contrária a isso. Bom, se eu já vou pagar mesmo 15 metros cúbicos, por que eu vou gastar os 15 metros cúbicos aqui na minha casa? Né? E eles fizeram até uma estimativa, uma família em média brasileira consome de 10 a 12 metros cúbicos. A gente sabe que isso não é uma regra, isso pode oscilar para mais ou para menos. Então, não teve muito critério objetivo nessa decisão. Né? Realmente é uma coisa que foge muito. Então, vai desestimular. Para o seu condomínio lá, que quer realmente implantar uma campanha, na hora da assembleia lá, vão dizer, mas a gente já vai pagar o mesmo valor para a concessionária, por que a gente vai economizar? Não, esse é um tema interessante, porque, até para deixar claro mais um conceito aqui, o doutor Rafael explicou sobre, existe esse mínimo para a luz e esse mínimo para o gás também tem esse mínimo. Exato. E para a água que está se acontecendo, por que para a água não vai ter? Imagina, a conta de luz eu estou na minha casa, eu encho de ar-condicionado, a minha conta sobe. A do meu vizinho, não. Exato. Porque a minha conta, o que eu ganho, eu estou gastando muito. Quando a conta de água, não. A conta de água é do prédio. Aí o prédio pega e divide para os moradores. Existem condomínios que estão preparados para dividir de forma mais precisa, ou seja, eu meço quanto cada unidade gastou, divido para elas, e os condomínios mais antigos não estão preparados, você divide ou pela fração ideal, ou igual para todo mundo, seja como for. Mas a consumo é da soma de todo mundo. A luz não. A luz você mede perfeitamente. Como a luz você mede perfeitamente, eu tenho um grande incentivo na minha casa de chegar lá, vamos desligar o ar, vamos apagar a luz, porque bate no meu bolso. Agora no condomínio não. No condomínio eu vou economizar água, aí eu sei que o meu vizinho está gastando muito, não tinha incentivo. Esse incentivo acabou de vez agora. Agora a gente escuta muito condomínio que fala assim,
Não vamos lavar as calçadas com água, não pode lavar carro na garagem com água, porque estamos nos piores períodos de água. Vamos usar a água da chuva para regar as plantas ou para as lavagens. Acabou, para que isso? Fazer um sistema de reutilização de água de chuva. Isso dá uma desestimulada, porque eu vou pagar muito mais, eu vou gastar. E quem sofre é a natureza, né? Exatamente. Então acho que esse é o ponto que a gente sofre. Esse ponto foi totalmente desconsiderado lá, né? Embora tenha sido mencionado, suscitado pelas entidades que defendiam ali, a OAB, a ABAD, né? Suscitaram essa questão, esse ponto. Olha, vamos pensar uma outra alternativa que a gente possa prestigiar essa questão, né? Não apenas a questão do aumento em si de consumo, de valores, de conta, mas essa questão do meio ambiente que é super importante. Não, exatamente. Isso é mais um ponto ruim. E quando o Dr. Rafael falou o que dá para fazer até agora, ele falou mudança legislativa. O que é isso? É você pegar e mudar a lei vigente. É simples? Não é. É preparar um projeto de lei, aprovar na Câmara, em todas as instâncias, os deputados aprovarem, apoiar e todo um movimento político, né? Exatamente. Não é simples, mas eu não tenho dúvida. A ABAD, que apoiou muito a tentativa dessa briga, a gente colocou advogados, pegou jurisprudência, muitos desses casos reais, né? A ABAD vai tentar essa linha, mas a gente sabe que não é fácil, tem muita política e devem ter outras pautas na frente, então é mais difícil e, no mínimo, demorado para acontecer. Então agora é ver como é que os condomínios fecham a conta, né? Exatamente. Não, foi surpreendente esse entendimento do que estava pacificado e vigorando ao longo de 14 anos, né? E realmente é uma decisão muito prejudicial para todos os consumidores, né? Os condomínios, obviamente, mas o condomínio é composto por consumidores, as famílias, nós que moramos em condomínio. Então foi uma decisão bem ruim. E os condomínios que mais vão sentir esse aumento, que o Luiz já explicou, são os condomínios comerciais. O escritório de advocacia, o escritório de contabilidade, que não faz aquele uso, né, não chega a consumir 20 metros cúbicos de mínimo. Né? Não toma banho, não usa final de semana. Exatamente, fica fechado. Né? De repente, horário comercial de 9 às 18, fecha a porta, fica tudo fechado lá e vai realmente pagar uma conta muito grande esses tipos de condomínio. Acho que são os mais impactados com essa mudança de entendimento. Não, verdade. Então, assim, esse tema a gente já viu que a resposta não é boa, não foi o melhor para os condomínios, mas sempre tem vários temas em discussões nos condomínios, outras questões que estão mais em voga, mais na moda, mais importantes, mais quentes, né? Que outras questões agora têm surgido aí no meio jurídico, que tem aparecido, que o escritório lá tem encontrado com condomínios, né? Não, legal, Luiz. Eu acho que assim, a gente tem uma vertente bem interessante no escritório e a gente sempre orienta os síndicos que o síndico ele precisa estar ao lado de pessoas capacitadas que vão te auxiliar na gestão. Isso passa de ter uma boa administradora, isso passa em você contar com o escritório de advocacia também. O jurídico nos condomínios é muito importante. Então, aquilo que eu falei no início, né? O condomínio ele acaba batendo de frente com várias questões jurídicas. O síndico vai aplicar uma penalidade no morador, como é que ele vai estabelecer aquilo, se ele não tem uma convenção, se ele não tem um regulamento interno, ou se essa convenção está desatualizada, quais são os caminhos jurídicos para ele, síndico, tomar uma medida que não vai colocar ele numa situação de fragilidade, que não vai colocar o condomínio numa situação de fragilidade. Então, a gente tem essa cultura, né, de só realmente contratar um advogado ou somente ir ao médico quando dá o problema. Então, o trabalho preventivo, o trabalho que busca dar segurança jurídica, o trabalho que visa, antes de tomar uma medida, você verificar os riscos que estão ali compostos, né, isso é super importante. A gente vem observando o movimento de síndicos realmente diligentes que têm esse dever de cautela, de contar com uma assessoria jurídica para realmente lhe auxiliar, dar segurança jurídica para ele enquanto síndico, que seja profissional, principalmente, que é uma prestação de serviço, tem outras questões ali jurídicas que envolvem o síndico profissional, ou seja, o síndico morador, que de repente ninguém que quer ser síndico ali naquele momento, eu vou ser síndico. E ali tem uma gama de responsabilidades civis, criminais, que às vezes o síndico não tem conhecimento. Então, ter uma boa administradora, ter um bom escritório de advocacia, vai mitigar eventuais problemas lá na frente que podem acontecer. Exemplos simples, né? Uma aplicação de penalidade de um condômino, coisas do dia a dia.
pinga-pinga de ar-condicionado, cachorro sem coleira, várias questões que o síndico precisa se deparar. Como fazer isso de uma maneira que não vai evitar uma ação daquele condomínio contra o condomínio? Né? Surgindo uma ação contra o condomínio implica em custos. Você ter um advogado, comparecer à audiência, então uma série de questões. Acho que a gente tem que trabalhar a assessoria jurídica de forma preventiva. Acho que isso é o mais importante. Não é custo, é investimento. Você ter um escritório de advocacia, não só para recuperar aquelas cotas condominiais que não são pagas, mas para ver o condomínio como uma grande empresa. Né? Cada vez mais o condomínio está muito assemelhado a uma empresa, como funciona a empresa, o síndico é aquele diretor daquela empresa, e tem lá o setor de contabilidade, tem lá o setor jurídico, e ele precisa estar com essas boas pessoas para lhe assessorar. Então a gente verifica várias fragilidades que se não tivesse na verdade, se tivesse uma assessoria jurídica, não acontecia. Vou dar um exemplo. Empresas terceirizadas que atuam no condomínio, né? Profissionais de portaria, de limpeza, muito comum, né? Os terceirizados. O condomínio precisa acompanhar se as verbas trabalhistas, né? Se as obrigações trabalhistas dessa empresa para o funcionário estão sendo cumpridas. Porque lá na frente o condomínio pode vir a responder. Responde subsidiariamente. Então chega uma conta, de repente o condomínio não esperado acaba sendo obrigado a pagar. Então esse acompanhamento é super importante. Né? E várias questões, né, que surgem em assembleia, situações de uso de procurações, né? Enfim, como eu falei, é um universo de problemas que o condomínio precisa ter realmente uma assessoria jurídica para dar a segurança necessária. Acho que é mais nessa linha. Não, legal. Então, então ficou essa dica aí. Os mais de 700 síndicos da Estasa já contam com a assessoria do Dr. Rafael. Tem um problema jurídico, tem uma dúvida, tem uma questão, quero mudar uma convenção, quero fazer qualquer dúvida, esclarecimento ou negócio, fala com a Estasa passa para o Dr. Rafael lá, que é o nosso suporte, apoio, advogado em qualquer questão aí jurídica que a gente tem aí. Então fica a dica, se você ainda não é também Estasa, não é um condomínio Estasa, não é um síndico Estasa, vem pra gente que automaticamente já tem o Dr. Rafael aí assessorando, apoiando, tirando dúvida e até suportando nas causas mais complexas, nos ajustes mais complexos. Infelizmente, com esse novo entendimento da água que a gente tanto falou aqui, a gente não vai conseguir encontrar uma solução, né? Esse aí a bola não tá com a gente mais. Esse já vai ficar mais complicado. Mas é isso, pessoal. Então, hoje a gente esteve aqui hoje com o Dr. Rafael Luiz, do escritório RG Luz, o escritório que suporta a Estasa aí no dia a dia, e falando principalmente sobre o tema de cobrança de água, né? Um tema super importante, super relevante, que vai dar muito o que falar ainda nos próximos meses. Então, novamente, passando para vocês, esse vídeo do StasaCast vai estar disponível nos canais da Estasa, no YouTube e no Spotify. Só consultar lá a qualquer momento. Tem dúvida, quero fazer uma pergunta adicional, quero saber mais alguma coisa, qualquer coisa, stasacast@gmail.com é o nosso e-mail, ou as redes sociais da Estasa estão sempre abertas, a gente responde sempre o mais rápido possível. Obrigado. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.